Olá a todos, meu nome é Adler Diniz de Souza, eu sou professor da Universidade Federal de Itajubá e dentro dessa disciplina nós vamos estudar toda a história da engenharia de software, passando depois pelos mitos, verdades, vamos definir o que foi a crise de software, depois vamos ver os modelos de ciclo de vida de engenharia de software e por fim nós vamos ver todo o processo de engenharia de requisitos. Esse é o conteúdo da disciplina como um todo. Especificamente nessa aula, o objetivo é introduzir o conceito de software, suas características e como foi a evolução do mercado de software até surgir a crise de software. Então, o conteúdo dessa aula específica é esse. Então, o que é um software? O software é um produto que os engenheiros de software projetam e constroem. O software engloba, né, os programas que, quando executados, produzem a função e o desempenho que é desejado pelo cliente. Ele envolve todos os documentos que descrevem a operação e o uso dos programas, como manuais, documentos de requisitos, documentos de análise, projeto, etc. E as estruturas de dados que possibilitam que os programas manipulem adequadamente as informações, os bancos de dados, SGBDs, etc. Bom, o software ele tem características diferentes da manufatura tradicional, né? O software ele é desenvolvido ou projetado pela engenharia, ele não é manufaturado no sentido clássico, né? Não existe, a gente não produz um software e vai replicando ele usando matéria-prima, etc. Então isso traz uma série de características específicas para os projetos de software, né? Na verdade, para o software em si, já começa pelo fato de que o software ele é produzido, ele tem uma natureza projetizada, ele não tem uma natureza operacional na sua produção, né? O software também não se desgasta, mas ele se deteriora, se torna obsoleto com o tempo, tá? Tanto o desempenho dele quanto as regras de negócio. Se o software reflete uma regra de negócio de uma empresa, essas regras de negócio mudam no decorrer do tempo. Então, se você não atualizar o software, ele se torna obsoleto. Softwares são muito baseados em legislação também, né? Principalmente os ERPs, CRMs, etc. Então, esses softwares, ao se mudar algum tipo de legislação, algum tipo de lei, o software também se torna obsoleto. A maioria deles é feita sob medida, ao invés de ser montada a partir de componentes existentes. Pelo menos isso era uma realidade no passado. Atualmente, existe uma tendência muito grande na utilização de frameworks, na reutilização de código, né? E a reutilização de código garante bem mais qualidade, porque provavelmente esse código já foi testado e já está estável, né? Então, apesar da maioria do software ser montada, ser feita sob medida, a gente hoje já tem um pouco mais de reutilização de código-fonte. Agora, falando um pouco a respeito da evolução do software, eu costumo dizer nas minhas aulas que o setor de software é um setor relativamente novo. O homem constrói pontes, casas há centenas de anos, talvez há milhares de anos. No entanto, o software começou a ser construído por volta da década de 40, 50, né? Então, o que permitiu que ocorresse o desenvolvimento de software foi a evolução da indústria de hardware, que sofreu contínuas mudanças. E aí o software, nesse período, era uma arte secundária para a qual havia poucos métodos sistemáticos comprovados de desenvolvimento. Então era mais uma coisa era uma coisa meio artística mesmo, né? O hardware ele era de propósito geral e o software era específico para cada aplicação. Não havia muita documentação desse software e nem do hardware, né? O desenvolvimento ainda era feito em cartão perfurado, existiam poucos dispositivos com memória fixa, né? Então a memória o software rodava numa memória volátil, era super trabalhoso, era um trabalho muito especialista. Entre 1965 e 75, as coisas evoluíram, o hardware evoluiu, permitiu que pudessem ser desenvolvidos ambientes de multiprogramação, sistemas multiusuários, começaram a surgir as primeiras técnicas interativas para desenvolvimento de software, começaram a surgir sistemas de tempo real,
houve a criação da primeira geração de sistemas de gerenciadores de banco de dados, então nós passamos a utilizar a memória física de armazenamento que não era mais volátil. E o produto de software, para o desenvolvimento do produto de software, começou a surgir empresas especialistas para desenvolver software, era o que a gente chamava de software houses. E começaram a surgir também as primeiras bibliotecas de software. Mas o fato é que, durante esse período, cresceu o número de sistemas baseados em computadores. E a manutenção desses sistemas era quase impossível porque não foi algo priorizado no momento de se desenvolver o software. Dentro desse contexto da dificuldade de se manter o software, de se evoluir o software, e vale ressaltar aqui que grande parte do esforço global de um projeto está relacionado à evolução desse software, à manutenção evolutiva. Isso dificultou muito o fato de não ter se pensado na manutenção, né, do software, na modularização dele, dificultou muito a manutenção e a evolução desse software. Tá? Então, dentro desse contexto, surgiu o termo crise de software. E o que foi a crise de software? Tá? A crise de software foi um período da história da computação marcado por projetos que tinham estimativas de prazo e de custo que frequentemente eram imprecisas. E a principal causa dessa crise de software, que ainda tem reflexos atualmente, envolve uma pobre definição do escopo do projeto, né? Entre outras coisas, uma pobre definição do escopo do projeto. Então, quer dizer, se você não define qual é o escopo do projeto, ou seja, quais funcionalidades ele vai ter, esse projeto dificilmente vai conseguir cumprir com o prazo, com as estimativas de tamanho, prazo e custo que foram acordadas com o cliente. Tá? Então, assim, trocando em miúdos, é como se você estivesse construindo uma casa, mas você não sabe qual é o escopo dessa casa, você não sabe quantos quartos essa casa vai ter, quantos cômodos essa casa vai ter, qual é o tipo de acabamento que essa casa vai ter. Então, se você não define, não detalha quais as características da casa, quais cômodos a casa vai ter, fica muito difícil você estimar o prazo para a execução desse projeto e qual é o custo dele. Tá? Somado a isso, ainda existia uma carência de informações repetitivas, ou seja, faltavam informações históricas sobre o desempenho de projetos anteriores para que a gente pudesse utilizar como uma referência para estimar o projeto atual. Existia também dificuldade para avaliar a eficácia de diferentes ferramentas e técnicas. Né? Então era muita tentativa e erro. E tudo isso culminava em estimativas de prazo e custo que eram imprecisas. Outra queixa recorrente era a insatisfação do cliente com o sistema concluído. Então, os clientes nem sempre entendem qual é a solução para o seu problema. Então, os projetos de desenvolvimento de software normalmente são efetuados apenas com um vago indício das necessidades do cliente. Ou seja, mais uma vez nós temos um problema de escopo. Tá? Agora, uma questão que vale destacar é que, atualmente, nós recomendamos que todo projeto tenha um fornecedor de requisitos. Esse fornecedor de requisitos pode ser, por exemplo, uma pessoa que conhece muito a respeito das regras de negócio do domínio de aplicação no qual você vai desenvolver o seu projeto. Então, quer dizer, se você está desenvolvendo um projeto para um banco, você precisa de algum consultor, de alguma pessoa que esteja apta a te fornecer informações a respeito do domínio de aplicação de um banco. Então, grande parte dos engenheiros de negócio, né, dos engenheiros de requisito de projetos de desenvolvimento de software são especialistas nessa área, são consultores, etc., dessa área. Bom, um outro problema era a qualidade do software produzido, que nem sempre era adequada. Né? Então, era difícil nessa época até mesmo definir o que é qualidade. Né? Se você vai começar um projeto agora, defina o que é qualidade para o seu projeto. É implementar todos os requisitos e não ter nenhuma não conformidade, ter 10% de não conformidades, ter 10% de bugs, ter 5% de bugs. Então, é importante que você defina objetivamente o que a qualidade significa para você e para o seu cliente. Tá? Outro problema, o software existente é muito difícil de manter. Como eu comentei lá quando eu falei da crise de software,
a facilidade de manutenção ela não foi enfatizada como um critério importante no momento de desenvolver os softwares desse período. Então, a tarefa de manutenção, de manter o software, a manutenção evolutiva ou corretiva, ela consumia grande parte do orçamento destinado ao software. Tá? Então, esse foi um problema recorrente desse período da crise de software. Atualmente, já existem métodos mais específicos que facilitam a manutenção evolutiva e corretiva do software, que é, por exemplo, a utilização de arquiteturas específicas para o software, arquitetura de 3 camadas, né? A modularização dos sistemas, a própria modelagem UML, tudo isso facilita a manutenção e evolução do sistema. E quais eram as causas desses problemas associados à crise de software? A primeira dela são as próprias características do software. O software ele é um elemento de sistema lógico e não é um elemento físico, né? Então o sucesso dele é medido pela qualidade de uma única entidade, que é o produto de software final, e não pela qualidade das muitas entidades que foram manufaturadas, né? Não necessariamente manufaturadas, mas produzidas, né? Como, por exemplo, o documento de requisitos, modelagem UML, a estrutura do banco de dados, etc. Segundo problema, falhas das pessoas responsáveis pelo desenvolvimento do software. O que acontecia é que durante esse período existiam muitos gerentes sem nenhuma experiência no processo de desenvolvimento de software. Os profissionais da área de software tinham pouco treinamento formal em novas técnicas para o desenvolvimento de software. E todo ser humano ele é resistente à mudança, né? Isso não era diferente no setor de software. Então, nós tínhamos problemas relacionados ao escopo, tínhamos problemas relacionados às próprias características do software e tínhamos problemas referentes à falta de técnicas efetivas, de como testar essas técnicas e como treinar os profissionais da área de software. Ok? Então, nessa aula nós vimos algumas características do setor de software e vimos a crise de software, o que foi marcado, quais eram os problemas da crise de software e quais eram as causas dos problemas da crise de software. Então, na próxima aula, nós começaremos a estudar um outro problema relacionado à crise de software, que são os mitos que surgiram no período da crise de software, ok? Então, ficamos por aqui, um abraço.